Então, bom dia a todos. A gente vai começar então a nosso segundo encontro para o estudo do livro Há 2000 anos. A gente está no começo do primeiro capítulo, né? Então, agora ele vai começar o Públio, né? Ele está conversando com o amigo dele, o Flamínio, e eles vão começar uma conversa sobre essa possibilidade de reencarnação e os sofrimentos, né? Então, ele fala assim: dos deuses, repetiu Públio, com mal disfarçado desalento. A propósito, desse recurso imponderável, tenho escogitado, tenho considerado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me contas das crenças hindus com as quais com as suas coisas misteriosas da alma. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? De modo algum, replicou Flamílio energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Então, aqui eu já tinha marcado um outro pedacinho de amarelo lá em cima, né? Para fazer um comentário, deixei, juntei com esse daqui. A única forma que a gente pode, né? O Espiritismo, acho que uma das grandes coisas que ele coloca para a gente é essa possibilidade, né, da gente mostrar isso. E não é uma coisa nova, né? Lá os hindus, lá no Egito, na China, tem várias tradições, né, que já falavam nessa possibilidade, né, de regresso à nossa vida, né, regresso em outra vida com outros corpos, em outra situação. E aí a gente começa a pensar nessa questão da justiça divina, e a única forma que a gente consegue conciliar tudo isso, né, essa justiça, é imaginar que a gente realmente vem aqui para a Terra várias vezes, cada vez numa condição diferente, né? Aí a gente começa a entender que essa justiça, que se a gente olhar só para hoje, né, as coisas não parecem ser justas, né? Mas aí quando a gente tem um olhar assim mais afastado, um, aumenta o horizonte de tempo, né? Não para uma vida só, mas para várias vidas, aí você começa a perceber que essa justiça é muito maior até do que a gente imagina. A hora que qualquer pessoa quiser falar, pode fazer um sinalzinho aí eu percebo. Angélica? Só para lembrar que acho que essa parte, né? Ele é até abordado por Kardec, né? A filosofia espírita lá na Gênese, né? Naquele primeiro capítulo da Gênese, Aham. né? Que ele fala justamente dessa parte e discorre muito bem, e acho que faz a gente refletir e a gente fala assim, nossa, mas é muito lógico, né? É Aham. justamente isso, a gente não consegue entender se a vida for uma só, né? Se a gente tiver uma existência só, acho que é muito isso que eles estão falando mesmo. Uhum. Mas quem tiver interesse, o primeiro capítulo da Gênese fala bastante disso, é bem interessante.
Mais algum comentário? Então, porque a opulência dos nossos bairros aristocráticos e a miséria do Esquilino, que é um bairro lá de Roma bastante pobre, depois a gente vai ver outras coisas lá ao longo do livro, vai voltar esse nome Esquilino, né? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potências celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades com um soluço de uma criança nas lágrimas dolorosas que nos calcinam, queima até transformar em pó, né, o coração. Isso é outra questão, né, que às vezes a gente vê aí pessoas falando que não, os deuses vão nos castigar, os deuses vão que a gente está passando na vida hoje, né? Ah, isso é um castigo dos deuses. Mas se a gente imaginar que é um castigo dos deuses, então isso daí pode. Esse nosso sofrimento causa algum tipo de alegria para ele? Porque se não fosse, também não seria assim, não faria sentido, né? É, ele fazer isso, ele vai provocar esse sofrimento para provocar mais sofrimento nele, né? Não faz sentido também, né? Então, são essas questões que ele vai abordando aqui nesse diálogo do Flamínio e do Públio, que são muito interessantes e que levam a gente a pensar em todas essas questões. Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes dos céus? Flamínio Severus meneou a cabeça, né, e como quem deseja afastar uma dúvida, mas retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. Obtemperar é comentar, argumentar. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no seu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas, no culto venerável dos antepassados. Então aqui a gente vai ver, né, uma pessoa que, por estar passando por essas dificuldades, né, começou a pensar em todas essas questões, nessa questão de justiça, né, e a outra que está ferrenhamente, né, defendendo o ponto de vista atual, né? Então, o Flamínio vai sempre trazer essa questão assim, não da questão muito prática, da questão da situação econômica, da situação atual, né, social dele e do Plínio, né? Ele sempre quer olhar muito para o agora, né? E aí o Plínio, né, a gente vai ver nesse diálogo que ele, por conta dessas questões que ele está passando agora, ele começa a pensar numa explicação mais razoável que justifique o que ele está passando. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação, da nossa reunião política. A única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um.
Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais com as maiores ameaças. A infibratura, infibratura é a firmeza, a solidez de caráter do nosso ânimo, sem que necessitamos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já ofereceste algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Aí, de novo, né, ele traz essa questão da justiça, né? Então, e, e aí ele comenta, né? O que Deus pode fazer o que ele quiser, ele pode nos ameaçar, e aquele, de novo, Deus vai ficar feliz com essas ameaças, né? Isso vai ser um objetivo, né? Ele aí a gente continua, não fica, né? Quando a gente pensa em Deus, né? Eu sempre penso em alguma coisa extrema de justiça e de bondade, né? E aí essas observações, né? Esse Deus que nos ameaça não condiz com essa imagem, né? E, e aí ele traz outra questão, né? Que é oferecer um sacrifício. Aí essa questão do sacrifício eu queria escutar vocês também. Eu acho que é uma questão importante para a gente deixar assim, só ter um comentário meu. Alguém quer fazer Posso alguma fazer coisa? um comentário, mas é na verdade do ponto que você leu. Tá ótimo, pode fazer. Só para contextualizar um pouco, porque nessa época do livro, então, Roma vive, eles estão no Império Romano, né? Eles falam no começo lá que é a época de Augusto. Augusto foi aquele imperador que derrubou o que a gente conhece de o Marco Antônio, que o Marco Antônio estava no Egito, né? Então, a visão que o Flamínio coloca aqui, eu acho que é a visão do conquistador, né? Para o conquistador, então eles já tinham expandido muito o Império Romano, né? E a visão de conquistador de que, se eu sou vitorioso, os deuses estão me favorecendo e o que nós fazemos é o correto, né? Por isso que ele fala de adotar princípios absurdos dos egípcios e gregos, né? E eles falam que são povos que foram conquistados, foram reduzidos ao aniquilamento. Então, acho que é a visão do conquistador aqui, né, que o Flamínio mostra. Então, eles acham que o vencedor tem Deus do lado dele, né? O que a gente sabe que não é verdade. É isso aí. E o declínio de Roma começou quando ele virou império, né? Ela foi aumentando, aumentando, né, a sua importância, aí enquanto era república. A hora que essas questões políticas é, se tornaram maiores do que as questões mais ideológicas, vamos chamar assim, né, em que começou a ter essas brigas internas e aí até veio um poder mais forte, né, do imperador, né? Então deixou de ser uma coisa que era gerida mais pelo Senado, que era um colegiado, várias pessoas decidindo, e aí passou o poder para uma pessoa só. Aí foi o começo, né? Isso são os historiadores que falam, né? Que foi o começo desse final de Roma, né? Aí que ela começou o seu declínio. Agora voltando à questão do sacrifício, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que eles tinham essa ideia de que eles tinham que agradar os deuses, né, para serem favorecidos. Então eles viam essa questão de barganhar com Deus, né? Coisa que ainda hoje existe, né? Uhum. A gente não faz sacrifício com animais ou com seres humanos, mas
a gente estabelece outros tipos de sacrifício, né? Não é uma crítica o que eu vou fazer, tá? É só uma observação, mas que nem tem pessoas que na época da quaresma barganha com Deus no sentido de, olha, eu não vou, sei lá, me alimentar de determinadas coisas que eu gosto muito durante a quaresma, é, como se isso fosse uma penitência em troca dos pecados que ela cometeu, né? Tem gente que acho que tem um propósito até mais consciente durante a quaresma, mas alguns fazem essa barganha, né? E eu acho que o tempo todo, às vezes, a gente está barganhando com Deus, às vezes até sem perceber, pensando, olha, Deus, se eu fizer isso, você me atende esse pedido, né? A gente não vê que as coisas na vida dependem muito do que nós fazemos, das nossas atitudes, porque tudo na vida é consequência, né, das nossas escolhas, e, e eu acho que a gente traz ainda muito dessa herança do passado de sacrificar ou de barganhar com Deus em troca de um favor. É, essa questão do sacrifício, como a Angélica lembrou, não pode ser uma coisa para obter uma outra vantagem, né? Você pode, é, tudo que a gente faz, às vezes, a gente está fazendo um sacrifício, né? Todo mundo acordou cedo, todo mundo essa semana estudou para participar dessa nossa reunião, todos começaram, todos enfrentaram algumas dificuldades técnicas para conseguir participar, tudo exigiu algum esforço, algum sacrifício, né? Mas a gente não fez isso tendo um fim a não ser o nosso crescimento pessoal. Eu acho que essa é uma questão importante que a gente tem que sempre lembrar. O único fim, né, de um sacrifício é a gente fazer ter esse crescimento pessoal. Se a gente tiver qualquer outro objetivo, é um sacrifício meio em vão, né? E Moisés, quando ele trouxe as questões do sacrifício, né, e ele tinha isso em mente, né, de ser alguma coisa que levasse a essa reflexão, levasse a esse nosso crescimento interior, né, que é o que a gente precisa fazer aqui. Tá bom? Então, vamos continuar. Tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos, respondeu compungidamente. Compungidamente é arrependido, sensibilizado. E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Então, antes da gente passar para o sonho, né, a gente vai provavelmente ficar hoje até o final do nosso encontro, só no sonho, né, porque é bem longa essa parte, né, só para a gente retomar aqui os nossos personagens atuais, né? Então tem o Públio, que é um senador romano, a Lívia, a esposa dele, a Flávia Lentulha, e é a filha que está com lepra, que está causando todas essa mudança nos pensamentos do público. E aí tem o amigo dele, o Flamínio, né? A esposa dele, a Calpurnia, e aí ele tem dois filhos, o Agripa, que é o mais velho, que eu deixei destacado porque ele nem não apareceu, e o Plínio, que é o mais novo. Tá? Então, aí vamos continuando. Públio relata seu sonho. Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas, em inquietações, em dúvidas.
Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio. Implúvio é como se fosse uma cisterna no meio do, daquela região que ele tinha em Roma as casas tinham como se fosse uma área interna, né, aberta, e aí esse daí ele jogava as águas que vinham desse complúvio e implúvio. Se vocês procurarem na internet, vocês têm alguns desenhos, é interessante depois vocês procurarem. E isso daí tem a ver também com o tipo de construção que eles faziam na época. E represando-se na piscina que enfeitava o pátio de peristilo. Lembra que peristilo era aquela área interna, como se fosse uma varanda, né, que dava para esse átrio, né, para esse pátio. Os dois amigos haviam se recolhido em um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Sonhos há, prosseguiu o público, que se distinguem da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível, né? Aquela que você não consegue que você não consegue identificar que não seja verdadeira. Então, às vezes a gente tem alguns sonhos que parecem ser diferentes, né? Do que daqueles sonhos normais, né? Que mexem com as nossas emoções de uma forma diferente. Eu acho que ele está querendo falar isso, né? E esses sonhos parece que a gente não consegue se desvencilhar, esquecê-los tão facilmente, né? É, por enquanto eu vou só falar isso, aí depois a gente, ao longo das nossas, da nossa leitura, alguns pontos vão ficar mais claros, aí a gente volta nesse tema. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo e, quando parecia divisar imaginar junto de mim a imagem de Temis, né, que seria a mãe da justiça, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções de justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Aí às vezes a gente vai num lugar, né? Tem o que eles chamam lá de déjà vu, né? Parece que você já esteve naquela situação antes e você não se, né? Você sente que você já esteve ali. Você sabe que eventualmente é a primeira vez que você está indo naquele lugar, mas você tem uma sensação de que tudo que está ali é conhecido, né? E você não sabe explicar essa situação, né? É isso que ele tá vivendo, né? Com esse sonho, né? Parece que algumas memórias, né? Estão ressurgindo. Realidade ou sonho, não sei o dizer, mas vi-me revestido de insígnias, de, de condecorações, de comendas, né? De cônsul, que era um dos magistrados da época da Roma Antiga, né? Da República, né?
Aqui eles já estão no Império, ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina. Esse daí foi uma pessoa que tentou derrubar a República, né, e não teve sucesso. Pois o via ao meu lado, bem como a Cícero, que foi um renomado escritor, filósofo romano, político, né, que se me figuravam duas personalidades, do mal, né, o Catilina, e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro, né, por laços fortes e indestrutíveis. Então, aí essa questão, aí ele consegue fazer esse julgamento, né, do que seria o mal e o bem, né? E ele reconhece que ele estava ligado ao Catilino, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da conspiração. Se a gente procurar na internet, você vai lá, conspiração catilina contra o Senado, e participando com ele da trama ignominiosa. Ignominiosa é que causa vergonha, né, que provoca horror, que causava a mais íntima organização, que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos, né? Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas, manchadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, a rede de infâmias perpetradas contra a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram, então, à frente dos meus olhos espantados. Então, ele tinha visto aquilo lá e começa a sentir, né, toda aquela emoção que ele sentia, né? Eu me recordo lá do livro Nosso Lar, né, que a Laura, que é a mãe do Lísias, que era o enfermeiro do André Luiz, né, conversando com o André Luiz, quando ele, já na metade do livro, quando ele já tinha recebido alta do hospital e não tinha começado a trabalhar ainda, né, ela estava contando para ele, ele falou assim, quando a gente morre, a gente lembra de tudo. Aí ela fala, não, a gente lembra daquilo que a gente está preparado, né? Mas aí, conforme o tempo, a gente vai tendo a possibilidade de recordar, né? E aí ela falou que ela e o marido dela, o Ricardo, eles tiveram a possibilidade de recordar 300 anos para trás, né? Então foi dada essa possibilidade para eles. Então aí eles, no tempo livre, eles tinham que continuar trabalhando lá, né? Às 8 horas por dia, 6 dias por semana. E aí no tempo livre eles podiam consultar os registros. E aí eles fizeram isso durante 2 anos, ficaram consultando os registros que haviam dos últimos 300 anos das vidas deles, né? E aí a hora que eles terminaram isso, eles foram conversar lá com o dirigente, né? E aí ele falou, então agora que vocês já
lembraram dos fatos, eu vou encaminhar vocês para um departamento aqui, para uma área aqui, que vai fazer você recordar as emoções, né? Eu acho isso fantástico, porque os fatos eles não têm muita importância na nossa vida, né? O que é importante na nossa vida é a emoção que a gente coloca naqueles fatos. Às vezes a gente fica preso no passado porque a gente aconteceu um fato conosco e a gente não soube lidar com aquelas emoções de forma adequada, né? E aí o que esse livro, né, traz para mim, essa lembrança aqui, é isso, né? É que chega um momento que a gente vai relembrar não só dos fatos, mas também daquelas emoções, que é o que realmente nos prendem ao passado, nos prende àquele passado, né? E só tem um jeito da gente resolver essa questão, né? É a gente procurar lembrar as coisas que a gente já fez, né? Procurar pensar nessas emoções e trabalhar com isso. Porque um dia, se a gente não fizer isso por livre e espontânea vontade, um dia a gente vai ser chamado a isso, né? Como o nosso amigo Públio aqui está sendo chamado nesse momento. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que esse ponto é um ponto interessante. Oi, Paulo, tá me Oi, ouvindo? pode falar, Roseli. O que me remete a esse trecho que já foi lido Aham. é uma coisa que em todas as aulas a gente costuma comentar, um ou outro fala isso, né? Que se chega ao espiritismo ou pelo amor ou pela dor. E veja no caso do Emmanuel, né? Nessa fase dessa encarnação, ele realmente, com a dor do problema da filhinha dele, a doença da filha dele, começou a despertar dentro dele este lado. E ele começou a voltar e ver encarnações anteriores, fatos que ocorreram. Não vou dar spoiler do livro, né? Mas eu acho interessante isso, né? Salientar isso, que no momento de dor, como o ser humano ele consegue mudar, né? Ele é forçado a mudar. É isso É aí, isso. a gente é um convite, né, às vezes essa dor, para que a gente possa olhar para dentro e repensar, né, as nossas atitudes, a forma com que a gente age, né, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente tem uma participação importante, porque você tem a questão do aquilo que a gente planta, depois a gente colhe, né? A gente planta um abacaxi bem azedo, né? Não tem jeito de colher depois uma laranja bem docinha, né? Então, e é isso que acho que ele tá, que a Roseli também enfatizou, né? O livro está trazendo e a Roseli é, enfatizou. Mila, você quer falar? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso que a Roseli falou, de que sim, é um momento de dor, mas também é um momento de muito amor, porque ele está sofrendo pela filha. O amor pela filha causa essa dor e a gente precisa lembrar de que a gente tem esses opostos, nunca é um lado só, nunca é só dor, nunca é só amor. A gente sempre vai ter as duas coisas. A gente vive com essas duas possibilidades o tempo inteiro. A gente só tem que saber escolher para onde que a gente vai focar. No amor ou nessa dor? Porque essa dor dele surgiu por esse amor pela filha, por ele ver essa filha que ele ama tanto sofrendo. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso também. É a dor, sim, mas até que ponto é só dor? Até que ponto é só amor? Até que ponto é uma mistura dessas duas coisas? Acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso.
Legal essa participação da Mila, porque eu tenho estudado recentemente, né, muito as questões das filosofias orientais, né, e nas filosofias orientais, né, em algumas delas, existe sempre eles sempre falam que a gente está como se fosse, né, numa régua, num termômetro, né, e esse termômetro ele mede, então, a, o amor e a dor, né? Então, ele é como se fosse tivesse na mesma linha, né? Na mesma. Então, você pode transitar de um para o outro livremente. É você que decide aonde você quer estar. Você não consegue dali passar por exemplo, para o calor, para o frio. Aí é outro termômetro, é outra régua, é outra linha, né? Então aí você pode passar do calor para o frio livremente, ao seu critério, né? E a nossa vida é cheio desses termômetros, dessas réguas, dessas linhas, né? Que a gente pode transitar de um extremo ao outro, né? Do bem para o mal, né? E é tudo como se fosse no mesmo plano, é a mesma coisa. Só depende a gente definir onde a gente quer estar nessa régua, nesse termômetro. Eu acho que foi muito interessante essa questão aí dessa lembrança do amor e dessa dor aí, né? Dessa forma com que a gente tá olhando as coisas e aquilo lá vai fazê-lo, né? A gente vai ver isso ao longo do livro todo, né? Como essas dores vão impulsioná-lo na direção do amor. Né? Mais algum comentário? Paulo, Pode falar. eu tenho só uma dúvida. Na verdade, esse sonho que ele está tendo é um sonho pesado, né? Vamos colocar assim. Poderia ser um chamado para uma mediunidade do próprio Públio, no caso? Eu não sei, eu não colocaria essa questão da, ah, de, de mediunidade, né? Eu, eu pensaria mais, assim, tem outros livros do André Luiz, né? Que eu acho um barato, né? Porque o André Luiz às vezes vai ajudar. Eu vou trazer essa outra questão, depois você fala se resolveu essa sua dúvida ou não, tá? Então, aí o André Luiz, ele tá lá e eles têm que ajudar uma determinada pessoa, né? Então, normalmente, vai ele, tem um instrutor, né? Ele está sempre acompanhando, né? Nos primeiros livros, e aí ele está sempre, e eles vão lá para ajudar uma determinada pessoa. A primeira coisa que eles fazem é dar um passe na pessoa para ela ter um daqueles sonos assim que ela não vai acordar por nada no mundo, né? Aí ela cai lá, e como o Públio teve, ele falou que ele estava chegando do Senado e aí depois parece que as pálpebras dele já estavam pesadas, aí ele foi e dormiu, né? E aí nesse momento, né? Aí eles vão lá, trazem a pessoa, ela orientam, conversam, mostram para ela o que estava acontecendo, quais são os grandes objetivos dela ter decidido vir dessa vez para a Terra novamente. Às vezes trazem pessoas que, que participaram daquela situação, né? E aí, depois de tudo isso, eles aí tá tudo quase como que resolvido, né? Aí o André Luiz, nossa, vai relatando, nossa, as pessoas ficam mais calmas, né? Quem tá aqui, aí ele fala, então tá bom, tá tudo resolvido. Aí chega lá o mentor dele, lá o instrutor, e fala, então agora vamos dar um passe para ele esquecer de tudo que foi decidido aqui, tudo que foi conversado, né? E por quê que a gente faz isso? Por que que eles fazem isso com a gente? Para que a gente decida o que a gente quer sempre. É sempre o maior, é o nosso livre-arbítrio.
Mas, apesar dele dar um passe, apesar dele dar um passe para a pessoa esquecer, ela fica com aquele sentimento que alguma coisa aconteceu e que ela está com mais força para encarar aquele problema que ela estava passando, e é isso que eu acho que é o mais fantástico de tudo isso, né? Aquilo de uma certa forma mexeu, normalmente a gente não vê, né, nesses outros relatos, não vê essa lembrança tão forte do que aconteceu no sonho, né? Mas a pessoa sempre que acorda, isso comigo eu já tive essa experiência. Às vezes você acorda, você não sabe o que aconteceu, mas você parece que você acordou naquele dia com mais disposição para resolver aquele problema, né? E você não sabe explicar. Você fala, não, não aconteceu nada, eu só dormi, né? E aí naquele dia você acordou com disposição para enfrentar problemas que até então você não tinha, não tinha essa disposição para enfrentar. Não sei se ajuda a responder a sua pergunta ou não, Luciana. Ajudou sim. Obrigada. Então, vamos continuando mais um pedacinho. Mais algum comentário? Então vamos lá. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas, duras vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Então, o que ele está começando a perceber aqui, né? Que ele se valia do poder, né, para exercer a vingança contra pessoas, contra inimigos pessoais, que nada tinham a ver com aquela situação. Ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, né, contaminados, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescentando a circunstância de que muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos, né, na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinganças cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel, o carrasco, né? O verdugo é carrasco. Então aqui a gente percebe toda a carga de emoção que ele sentiu no sonho, né? Ele não estava só lembrando dos fatos, né? Por esse parágrafo, para mim, fica assim, visível que foram mais do que fatos. Ele lembrou das emoções que ele sentia naquela época, né? E aí eu acrescentei essa segunda parte em amarelo, né, sobre os olhos, né, só para vocês guardarem essa informação, né, porque isso daí lá no fim do livro a gente vai voltar nesse assunto. Eu não quero falar agora, né, não é para vocês esperarem o final do livro, mas é que o assunto a gente não pode falar sem ter outros elementos que vão passar no meio, tá? Mas aí é para ficar um ponto de atenção aí para vocês, marquem, façam uma marquinha aí, depois a gente vai voltar nesse assunto, mas isso aqui lá no final do livro, lá na segunda parte já, tá? Depois de toda a série de escândalos que me afastavam do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao suplício terrível do estrangulamento, experimentando então
todos os tormentos e angústias da morte. Esse Públio Lentulus Usura, né, que é o que ele vai falar lá na frente, que é essa pessoa que ele acha que foi ele, né? Ele foi morto por estrangulamento, né? Como ele estava participando daquela revolução lá, daquela tentativa de golpe de Estado, né? E aí ele foi condenado ao estrangulamento, né? As pessoas que participaram disso. O mais interessante, porém, é que vi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno, onde não penetram as claridades dos deuses. Isso daí o que é o Aqueronte? O Aqueronte é um rio, né, que eles falavam antigamente que é a hora que você cruza esse rio, você chega no inferno. E quando que você cruza esse rio? Quando você morre, né? Quando você morre e você precisa ir para o inferno, então você cruza o Aqueronte, né? E o Averno é outro nome para esse inferno, né? Então, aí ele tá falando aqui o quê? Ele está relembrando, ele primeiro relembrou das atitudes dele em vida, e aí depois, agora ele está começando a relembrar desse momento em que ele foi condenado à morte e morreu. E aí a hora que ele cruza o Aqueronte, né, que ele morre, aí ele chega num lugar onde não tem a claridade dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma, angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pereciam no recôndito do coração, que doíam lá, quase que morriam, né, lá dentro no coração. Né? Por quanto tempo estive assim prisioneiro deste martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Né? Então, aí a gente volta, né, para o André Luiz, né? Quem já leu O Nosso Lar, né, vê que a hora que ele morre, ele vai para aquele lugar que ele ficou lá, e era um lugar que ele estava, quando as mesmas atitudes que ele tinha aqui na Terra, né, levaram-no a um lugar, né, que aquelas emoções eram próprias, né, eram parecidas. Então, se a pessoa tratava as outras aqui com essa falta de justiça, com aproveitando da situação política que ele tinha para cometer atos de vingança, né? Então é por um lugar, né, que tinha essa mesma vibração que ele foi. É um lugar, obviamente, sem claridade, né? Onde as pessoas reclamam por justiça, reclamam por reparação. Então ele vai para esse mesmo lugar onde ele estava. Só que antes ele estava com a faca na mão, agora ele está sem a faca na mão, né? Então agora ele está lá com uma atitude mais passiva, né? E aí ele fala assim, por quanto tempo eu tive lá, não sei, né? O André Luiz também não tinha nem ideia de quanto tempo ele passou naquele lugar, né? E até quando que as pessoas ficam em lugares assim? Até que tenha esse sentimento, né? Esse sentimento volte à tona e você resolva enfrentar aquela situação, remexer aqueles sentimentos, trabalhar aquilo de uma forma diferente dentro de você. A gente está sempre olhando para dentro. Então, apenas me recordo haver lobrigado. Lobrigado é ter enxergado com dificuldade, né, a figura celeste de Lívia. Lembra Lívia? Era a esposa dele.
no meio desse, esposa dele nessa vida agora, ele está lembrando quando ele morreu lá como Lentes do Sura, né, que ele foi para esse lugar sem luz, mas ele viu a figura celeste da Lívia ali, depois de algum tempo, que ele não sabe quando. No meio desse turbilhão de pavores, estendia-me as mãos fúlgidas, né, brilhantes e carinhosas. Afigurava-me que a minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziam a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas, né? São dignas de veneração. Cães respeitáveis, né? Cabelos brancos respeitáveis, aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissário dos deuses para o julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas, que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos. Né? Então, esse daí é outra parte que também me chama muita atenção, né? E aí ele percebe que que a esposa atual dele, né, naquela época já era alguém, né, que ele tinha uma familiaridade, que ele já tinha, que ele participava do convívio com aquela pessoa há muito tempo. Né? E a maioria das pessoas que a gente tem aqui na Terra, né, são pessoas que a gente já teve essa convivência anterior. Né? E agora a gente veio ou para se ajudar, né, no sentido de um apoiar o outro naquelas decisões, ou para reparar algumas pendências que ficaram lá do passado. Né? Então a gente está sempre voltando com pessoas que a gente tem uma afinidade e que nos ajudam, né? Ou pessoas que a gente tem um pouco menos de afinidade, né? E a gente precisa resolver algumas questões. E aí ela o conduz a um tribunal. E a gente sempre tem essa imagem, né? Que as várias religiões passam para a gente, que a gente vai ser julgado, né? Só que esse tribunal, a gente vai ver, vou só adiantar, é um tribunal diferente. É um tribunal, né, que a gente vai ver que é o tribunal da nossa consciência. Né? A gente não vai ser julgado por ninguém, mas a gente vai chegar num lugar e aí ele fala, né, que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos. Né? Porque num tribunal, né, a gente apresenta algumas provas e outras a gente torce para que a acusação, que a outra parte não descubra. Né? Nesse tribunal que é da nossa consciência, tudo que a gente fez vai estar iluminado, vai estar lá, né? Para todo mundo ver. E esse é a grande questão, né? De quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai ter a exata noção disso, né? E aí, quanto mais a gente, hoje aqui na Terra, começar a pautar as nossas atitudes, pensando que quando chegar lá, a gente não vai conseguir esconder nada, porque a gente não vai conseguir esconder nada da gente, porque a gente sabe de tudo que a gente fez. Então, a hora que a gente começar a mudar essas nossas atitudes, com certeza a gente vai enfrentar menos dificuldades. A gente vai se cobrar menos lá. Por quê? Porque a gente já está se cobrando aqui. Né? Essa é a grande notícia. Não vai ter mais facilidade. É só você traz para hoje aquilo que você deixaria para se cobrar amanhã. Acho que essa é a grande questão. Alguém quer comentar alguma questão, algum ponto nisso daí que a gente já viu?
Então vou continuando. Lívia devia ser o meu anjo tutelar, né, o anjo da guarda, nesse conselho de magistrados intangíveis, né? Porque sua destra, mão direita, pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central dirigiu-me a palavra, exclamando. Então vamos ver, né, qual será o resultado do julgamento. Né? Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina tua volta ao turbilhão de lutas do mundo, para que lave as nódoas, as manchas de tuas culpas nos prantos remissores, nos choros, né, que vão te dar essa nova vida. Então, a grande sentença é, então, agora que a hora que ele morreu, ele foi para aquele lugar, né? Ele não sabe descrever direito como que era, mas que era um lugar que não tinha muita luz, porque refletia exatamente a forma com que ele estava vivendo. E aí chega um momento em que ele se cansou daquilo, né? E aí ele não sabe com quanto tempo passou isso. E aí ele viu uma pessoa resplandecente, brilhante aparecer, que era a Lívia, uma pessoa que ele já percebia que ele tinha tinha tido o conhecimento, o relacionamento com ela antes, né? E aí ela ajudou a levar um tribunal. E esse tribunal agora, o que ele fala para ele? Né? Não condena nada. Fala assim, simplesmente, olha, vai lá e faz de novo. Tenha outra chance, né? Te dá outra chance de fazer o que você quer fazer, né? Se você acha que do jeito que você fez não estava bom, né? Tenha chance. Eu lembro de novo do André Luiz, né? E logo no começo do nosso lar, né? Ele, assim que foi resgatado lá do umbral, foi para o hospital, e aí, se eu não me engano, é capítulo 4 ou 6, eu sempre confundo. Aí ele chega lá e o Clarencio vai visitá-lo, né? E aí o Clarencio pergunta para ele assim, tá melhorzinho hoje, né? Aí ele vai, começa, destampa a panela das reclamações e vai tirando tudo lá de dentro. A hora que acha que acabou a panela, ele abre uma outra panela de mais reclamações e põe um monte de reclamação. A hora que ele já não tinha mais fôlego para fazer tantas reclamações, né? O, o, o Clarencio esperou ele falar tudo. Eu acho que foi a Leide, até no comentário que ela fez lá da nossa lição, que falou que às vezes a gente, para ajudar, precisa escutar. Né? Então, ele foi, escutou tudo que o André Luiz tinha para falar. Aí depois ele começou a explicar, né? Rebater aqueles pontos, mostrar que aquela reclamação não era justa do André Luiz, que ele estava vendo só um lado, e aí ele começou a mostrar os outros lados que tinham aquilo lá tudo, né? E aí chegando um momento que o André Luiz falava assim, nossa, eu não aguento mais esse cara me falando essas verdades aí, porque ele percebia que realmente eram verdades, né? Que o Clarencio estava certo, que ele estava errado. E ele está já se sentindo mal com aquilo, mas o Clarencio foi rebatendo todas, né? E aí ele já estava num ponto assim que ele não sabia mais onde enfiar a cara, né? Não sabia mais que atitudes ter, né? E aí o Clarencio parou, né? Deu um tempinho para que aquilo se serenasse, né?
E aí perguntou novamente: como tá, André? Melhorzinho? Fez a mesma pergunta do começo, né? Eu acho muito legal, porque a gente pode ter essas atitudes às vezes impensadas, né? E as pessoas que têm um pouquinho mais de discernimento vão chegar para a gente e falar: tudo bem, né? A gente já entendeu, você fez besteira, né? Mas o que você pode fazer agora? A não ser recomeçar e eventualmente ter atitudes diferentes. Se você para recomeçar, para fazer a mesma coisa, vai daqui a pouco vai ter a mesma cena, né, num futuro próximo. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar e recomeçar com uma atitude diferente. Então, agora vamos ver como que ele quer, como que ele pretende fazer esse recomeço, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos lá. Viverás, alguém? Viverás numa época de maravilhosos fulgores, resplendores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades. Não obstante o berço de ouro que receberás ao nasceres. Então, ele vai ter o quê? Uma condição parecida com o que ele tinha. Ele não era cônsul lá na República, que era um dos mais altos cargos, né? Então ele vai chegar num lugar igual, a fim de que edifiques tua consciência denegrida, nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Eu marquei esse pedaço, mas acho que não preciso fazer mais nenhum comentário, né? Ele basta por si só. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, num instante preciso, a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse instante chegar, quando ele tiver o encontro dele com Jesus, já dando um spoiler, né? Possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência, a saúde, a fortuna e a autoridade. Então tem gente que não pede outra coisa da vida, né? Ó, ele está ganhando tudo isso. Com ensanchas, né? Então, em Sanchas com uma oportunidade, a regeneração integral de tua alma, porque chegará um momento em que serás compelido, será constrangido, será forçado a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e de perdão. Então, o que ele tem que fazer? Lembra lá da parábola dos talentos? Aquele cara que recebeu 5 talentos, ele foi e devolveu outros 5. Né? O que recebeu 2, devolveu outros 2. É para isso que a gente está aqui. Para a gente pegar os talentos que a gente receber e devolver em dobro. Né? Então ele vai transformar inteligência, saúde, fortuna e autoridade, né, que ele está recebendo, e vai devolver esses 4 e mais amor, humildade, tolerância e perdão, que será resgatada em breves anos a face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço de tua redenção. Não desprezes os chamamentos da verdade. Quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor
para os dias de provações ríspidas e acerbas, aquelas duras, difíceis de a gente passar. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, caminho difícil que você vai ter, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. Então, a pena que esse tribunal deu para ele é o quê? Você vai viver aquela situação novamente. E agora, faça um novo final, né? Então, como o Chico falava, né? Ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim, né? A gente pode recomeçar e fazer um novo fim. É isso. Pessoal, o que vocês têm a comentar? Nada? Então, eu vou parar agora, tá? A gente já foi um pedaço longo, aí agora ele vai começar uma outra parte, né? O Flamílio agora vai entrar na discussão, então a gente deixa a gente para por aqui hoje e deixa para a gente recomeçar nesse ponto aqui a semana que vem. Tá bom? E aí, o que vocês pensarem ao longo dessa semana, a gente pode começar com os comentários de vocês dessa parte aí que foi tão intensa e tão cheia de novidades e puxões de orelha na gente. É verdade, Paulo. Eu estava aqui pensando, aproveitar esse período de quarentena para repensar no que fizemos, né? Aham. Porque a nossa consciência é um juiz muito duro. É isso aí. E a gente não precisa falar para ninguém, a gente só precisa resolver internamente. Exatamente. E a gente tem Hein, Paulo? Pode falar. Eu só quero colocar uma reflexão que eu tenho comigo, assim, por que o sofrimento é o fundamento do aperfeiçoamento e não o amor ser o fundamento do aperfeiçoamento? O que nós estamos vendo aí nesse tema é isso, né? Você errou, você volta, sofre para ter a oportunidade de reparar os seus erros. Mas por que você não pode buscar a via do amor, da prática do amor, da solidariedade, da tolerância, do perdão, como ele está falando, para buscar o aperfeiçoamento? Por que o sofrimento tem que vir antes? Uma reflexão. Então, o que é o sofrimento? Né? Isso é uma pergunta que eu já me fiz também, viu, Fiore? E é interessante, porque quando eu comecei a dar aula no básico, né, eu ficava lá quietinho no meu cantinho, né, e as pessoas às vezes faziam perguntas como essa que você está fazendo para a dirigente lá dos trabalhos, né, para Sandra, e aí eu falava, nossa, eu não saberia responder essa pergunta. Ela respondia lá do jeito dela, mas eu falava assim, não, eu tenho que me preparar para se um dia me fizer essa pergunta. E eu já me preparei para essa pergunta, já me fizeram essa pergunta, eu também já me fiz. Né? Eu acho o seguinte, e estudando bastante para me preparar para essa pergunta, eu acho que a gente tem dois sentimentos que a gente às vezes usa as mesmas palavras para falar coisas diferentes. Eu gosto de separar em duas coisas, né, bem distintas. Né? Um que eu chamo, tá? Aí cada um dá o nome que preferir. Tá? Eu costumei chamar de dor, né? Aquilo que a gente sente. Então, se eu der um beliscão em você, Fiore, no braço, você vai sentir dor, né? Se você der um beliscão no meu braço, eu vou sentir dor. Tá? Mas, e aí tem o sofrimento. Então isso daí é igual para todo mundo. Todo mundo sofre dor, tem a dor. Né? Em algum momento, né? Todo mundo passa e é igual. E aí você tem o que é o sofrimento. O que é o sofrimento? É a forma com que você encara aquilo lá.
Então, por exemplo, se eu der um beliscão no seu braço e você falar assim, nossa, nunca esperava que o Paulo fizesse isso comigo. Que absurdo, né? Você vai lembrar desse beliscão que eu te dei no braço, né? Provavelmente por muito tempo, né? Porque você colocou uma carga emocional ali muito grande. Agora, se eu der o mesmo beliscão e você achar que eu estava só fazendo uma brincadeira com você, né? É que foi só para dar um exemplo para a classe, que eu dei esse beliscão, né? Assim, nossa, você não vai lembrar daquilo lá por muito tempo. Talvez nem na semana seguinte você lembre daquilo lá, porque você não colocou uma carga emocional tão grande, né? E aí você, então, eu começo a diferenciar essa dor desse sofrimento. E que maior sofrimento que a gente não coloca, né, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria. Porque às vezes é, eu vou, eu há 12 anos atrás já, né, eu fui até fazer a conta aqui, eu estava um dia entrando num lugar, escorreguei, né, num chão molhado, sem nada de diferente, né? Só escorreguei num chão úmido, tinha garoado naquele dia e quebrei a perna. Uma coisa absolutamente simples, né? Só precisei ficar 10 meses em casa para recuperar dessa bobeirinha, né? A coisa foi um pouquinho mais grave do que você imagina na hora que você pensa que alguém escorregou num piso úmido e caiu, né? E aconteceu isso comigo. E eu digo hoje, com todas as teorias, né? Aquilo lá causou dor? Nossa, bastante, né? Todo mundo que passar por aquilo vai sentir dor, com certeza. Causou sofrimento? Também, para mim. Eu não queria parar de fazer tudo que eu estava na minha vida, que eu estava fazendo, para passar por aquela situação. Foi muito sofrido, né? Mas hoje eu olho e falo assim, eu só estou aqui conversando com vocês por conta daquilo, né? Foi aquele momento que eu tive de dar uma parada em tudo que eu estava fazendo, de refletir em tudo que eu estava fazendo, que me fez estar aqui hoje, entendeu? Se não fosse aquilo lá, eu não estaria aqui, né? Então, foi bom ou ruim aquela dor, aquele sofrimento? Para mim foi bom. Se eu tivesse que escolher hoje, se eu gostaria de passar por aquilo novamente, eu ia marcar sim, né? Por quê? Porque a minha vida mudou. Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, né? Enquanto estava tudo correndo muito bem na minha vida, eu nem me preocupava com essas coisas. Só a hora que saiu do meu controle, que eu não tinha outra forma, que eu comecei a parar e pensar. Então, por que a gente precisa do sofrimento? Porque a gente é meio cabeça dura e não quer enxergar coisas, né? Para que tem um livro como esse, né? Para que a gente está fazendo um estudo disso? Para que a gente abra os olhos, né? E veja coisas, né? Sem precisar desse sofrimento, né? Então a gente só com essa, lembra que eu falei na primeira aula, né? Que um sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então a gente está estudando esse livro para ver se a gente consegue um pouco dessa sapiência, né? Se a gente consegue aprender com esses erros dos outros. Não sei se... Esse seria o ideal, né? Aprender com os erros dos outros, mas nem sempre a gente tem essa visão. Eu, de certa forma, concordo com a sua definição. Acho que a leitura da emoção negativa que você está passando através do sofrimento é o que te faz evoluir, é o que te faz pensar, é o que te faz ser mais tolerante, mais paciente, procurar não repetir os mesmos erros. O sofrimento, acho que traz essa carga emocional de reflexão, né? É o que você definiu quando você quebrou a perna e ficou aí 10 meses refletindo de forma até compulsória, né? Porque você teve que se abster
da sua rotina, das coisas que te eram favoráveis naquele momento, mas alguma coisa você não estava vendo que precisava passar por isso. Eu acho que essa é a leitura, né? Não É isso consigo aí. ver diferente, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Mas, Agradeço aí a explicação. que isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu penso, acho que eu gosto daquela leitura que a Mila fez, né? Que tudo começa no amor, porque eu acho que eu também acredito nisso, que tudo começa no amor. A gente passa por esses momentos que são desafios, né? E que pode trazer mais ou menos sofrimento, mas que nos faz voltar para o amor, né? É isso E eu aí. acho que esses momentos de sofrimento ou de dor que a gente sinta, eu acho que não só nos traz reflexão, mas eu acho que nos torna mais sensíveis, né? Acho que a gente fica mais passível de escutar, mais passível de entender também a dor do outro, É isso né? aí. Então, acho que na medida que a gente essa fragilidade que a gente sente nos abre para o mundo, né? Nos abre para olhar outras coisas que a gente não dava valor, que a gente não enxergava, não porque a gente não tivesse a possibilidade de, mas eu acho que é porque a gente insistia em não querer ver, né? É isso, a gente acho que só sente o que é passar fome no dia que a gente passa fome, É, né? Sente o que é o desemprego no dia que a gente perde o emprego, né? Por quê? Porque isso nos abre a sensibilidade para a dor do outro, né? Então, acho que isso nos... E aí, sim, isso, eu acho que essa abertura essa fragilidade que nos dá abertura nos faz refletir. E aí eu acho que nos possibilita essa mudança de pensamento, porque a gente passa a parar de olhar, né, só para aquelas coisas que a gente enxergava, que a gente queria ver, para a gente enxergar uma coisa diferente, que acho que é essa reflexão que o público está fazendo, né, que aham, ele ainda é muito preso às próprias tradições dele, né, mas ele começa a rever justamente o que a sociedade de Roma antiga preconizava como correto, né, aham. porque é esse caminho que ele começa a trilhar, né? E assim, é curioso quando ele fala dessa percepção do sonho que é tão vívido, né? E que ele se debate, ele até parece ter uma questão cronológica ali, né? De ele enxergar a vida anterior, dele ver o desencarne dele, ele vê o momento que ele é chamado a reencarnar, né? Mas ao mesmo tempo ele vê a Lívia e ele tem essa confusão de hoje e ontem, né? Do presente e do passado. Uhum. E eu acho que é justamente essa questão, ele consegue perceber nesse hoje que aquilo que possivelmente aconteceu, que ele acha que aconteceu mesmo, né? É errado, né? E por isso que ele sente essa vergonha e essas emoções mexem com ele. Então, voltando para aquilo que você comentou lá no começo, Paulo, eu acho que emoções, né, esses sentimentos que borbulham dentro de nós, essa fragilidade, esses momentos que nos levam ao racional a questionar, né? É isso. É isso aí. Legal. Então, eu vou parar a gravação, tá bom?